Conexão Poder. Oferecimento Unimed Cuiabá. Acidentes domésticos. Um segundo de descuido, basta. Olá, boa noite. O Conexão Poder deste domingo recebe o deputado estadual Wilson Santos, que é líder do governo Pedro Taques na Assembleia. As articulações para compor a nova mesa diretora da Casa de Leis, a composição do PSDB com o PSB para o projeto de reeleição do prefeito Mauro Mendes, as denúncias do Ministério Público e outros assuntos polêmicos estão em pauta. Fique com a gente, o Conexão Poder deste domingo está no ar. O deputado Wilson Santos é uma das figuras mais emblemáticas da política de Mato Grosso. Após carreira brilhante como parlamentar, foi prefeito de Cuiabá por 2 mandatos, mas deixou a prefeitura no meio do segundo para disputar, com derrota, o governo de Mato Grosso. A aventura lhe rendeu alguns anos no ostracismo político. No ano passado, Wilson voltou à cena como deputado estadual e virou o homem forte do governo Pedro Taques na Assembleia. Muito bem, participam desta entrevista aqui comigo a jornalista Ana Carla Costa e o jornalista Paulo Coelho. Deputado Wilson Santos, líder do governo na Assembleia, muito boa noite, obrigado pela sua presença aqui na TV Pantanal. Quero começar já com a polêmica das eleições 2016, projeto de reeleição do prefeito Mauro Mendes. Eu estou sabendo que houve um jantar, né, Paulo Coelho? Houve um na semana que passou, jantar. Né, um suculento jantar regado a caviar e a um monte de outras coisas que selou a parceria entre o PSDB, seu partido, e o PSB, partido do prefeito Mauro Mendes, e excluiu-se o PMDB, deixando ainda a possibilidade de a presença do senador Blairo Maggi sozinho no palanque do prefeito. Gostaria que o senhor comentasse um pouco sobre essa aliança já definida. Bom, boa noite, André, boa noite, Ana, boa noite, Paulo, boa noite a todos que nos prestigiam com a sua audiência. Esse jantar aconteceu, não participei, não fui convidado. Fiquei sabendo depois pelo deputado Nilson Leitão e por alguns articulistas da imprensa. Na verdade, o prefeito de Cuiabá pretende e é candidatíssimo à reeleição, em que pese não anunciar ainda, mas é candidato sim, já assumiu essa postura internamente no seu partido, tem comunicado já de maneira reservada de que é candidato à reeleição. Eu defendo que o PSDB tenha candidatura própria. Primeiro, porque o PSDB tem uma história de serviços prestados a Cuiabá que nenhum outro partido tem. O PSDB fez todos os parques ambientais de Cuiabá. O PSDB fez todas as policlínicas que estão na cidade. O PSDB implantou quase 70 equipes do Programa Saúde da Família. Construiu a Avenida das Torres, duplicou a Avenida República do Líbano, duplicou a Avenida Miguel Sutil, a perimetral. Então o PSDB tem serviços em Cuiabá que nenhum outro partido tem. Além de ter uma folha de serviços prestados à capital, o PSDB tem quadros, tem nomes preparados, qualificados. Soma-se a tudo isso, Paulo e André e Ana, que hoje o governador do estado é do PSDB. Além disso, Cuiabá é o 17º ou 18º maior colégio eleitoral do Brasil. Cuiabá tem algo em torno de 410 mil eleitores, mais eleitores que Roraima, que é o Amapá inteiro. Então o PSDB não tem por que não ter candidatura própria. O senhor está querendo implodir já essa aliança, né? Recém-nascida, pelo que eu estou entendendo? Não. Essa aliança, primeiro que não existe, né? Em nível eleitoral não existe. O PSDB mas já está selado. Disputou as eleições. Acabou selando essa parceria. O PSDB disputou com o deputado Guilherme Maluf as eleições em 2012. Contra o Mauro. Perdemos as eleições em 2012, contra o Mauro e contra o Lúdio Cabral. Nós perdemos as eleições. Assim como ganhamos com Dante, tivemos com Meireles, ganhamos com França 2 vezes, comigo 2 vezes, nós perdemos as eleições em 2012, mas tivemos um projeto próprio com o atual presidente da Assembleia, o Guilherme Maluf. Então o PSDB hoje participa da gestão do Mauro com a Secretaria de Habitação, com o ex-vereador Paulo Borges, mas não temos compromisso eleitoral. Esse compromisso pode acontecer? Pode. Estamos abertos ao diálogo? Estamos. Estamos iniciando as conversações? Estamos. Mas neste momento... O PSDB está rachado, então? Não, o PSDB é um partido que tem vários líderes e pensam diferente.
mas que estaremos convergindo mais à frente. Pelo que eu estou sabendo, o PSDB vai indicar o vice do Mauro Mendes. Na hora de deliberar mesmo, parece que esses agentes, né, essas lideranças do PSDB que não compõem o front, né, a linha de frente do partido, não estão sendo ouvidos. O senhor, por exemplo, parece que não foi ouvido antes de que essa decisão, né, que ocorreu nesse jantar fosse declarada, pelo menos. É isso que foi definido no jantar lá. Então, a base mesmo não está sendo ouvida? Não, na verdade, foi uma primeira reunião onde o prefeito de Cuiabá comunicou ao governador e ao deputado Nilson Leitão que ele é candidato à reeleição e que anunciará esse fato a partir de maio. Então, foi o que aconteceu. Olha, eu sou candidato à reeleição, vou aguardar um tempo e a partir de maio eu vou anunciar à sociedade que sou candidato. Foi o que foi tratado lá. Nada mais que isso. O PSDB, quem vai definir isso é o diretório municipal do partido. Nós temos instâncias. Então, foi um primeiro anúncio. Eu continuo defendendo que nós não devemos embarcar nessa canoa. Eu defendo que o furada? Nessa canoa, o PSDB tem condições de ter candidatura própria. Podemos conversar para o segundo turno. Cuiabá tem 2 turnos. Quem seria o nome do PSDB? Ah, nós temos N nomes. Pois é, N nomes, mas cita aí pelo menos Permínio Pinto é nome. O empresário Dorileu Leal. Que não filiou ainda o PSDB. Que não filiou o PSDB, mas já está com a ficha preenchida, assinada. Ele quer filiar com a segurança que é candidato a prefeito. Nós temos o advogado Ciel Tavares, enfim, o PSDB tem 5, 6 nomes. Roberto França também vai França deseja retornar ao PSDB para encerrar a sua carreira política. Ele disse isso a mim. O ex-deputado José Aníbal ligou a ele, amicíssimo dele, hoje preside o Instituto Teotônio Vilela, fez o convite. O França também está pronto para vir. Então o PSDB tem história de serviços prestados, tem nomes para disputar e as eleições aqui acontecem em 2 turnos. Podemos estar juntos no segundo turno, mas eu acho e defendo e continuarei defendendo que o PSDB precisa ter candidatura própria em Cuiabá. É incoerente, deputado Wilson, quando você tem aí o partido na base de sustentação do prefeito que é candidato à reeleição. Não é? O PSDB, mesmo que não tenha havido esse acordo, vamos estar junto também na eleição, mas o partido está intrinsecamente ligado à gestão do Mauro Mendes. Não adianta daqui a pouco mudar o discurso, mudar de roupa e chegar lá e dizer, não, agora somos oposição, estamos candidato próprio. Ou não? Ou o senhor acha que isso é natural? Inclusive o PSDB tem 3 vereadores, Aloecil, Saad e o Maurélio. Estamos recebendo mais 2, o Renivaldo e o Adevair Cabral, somos 5. Dos 5, 3 não aceitam a aliança. 3 dos 5 vereadores entendem que o PSDB deve ter candidatura própria. Então por que não saem da base do governo municipal? Não entregam os cargos, ou o cargo que tem. Eu pessoalmente, quando houve essa discussão, eu fui ao partido e fiz questão que lavrasse em ata a minha posição. É um erro o PSDB participar, mesmo que minimamente, disputou a eleição contra o Mauro com o Guilherme Maluf. Ficamos aí 2 anos e meio fazendo oposição. Agora tem 4, 5 meses que participa. Uma participação humilhante, uma participação diminuta, uma participação que não soma coisíssima nenhuma para o engrandecimento do partido. Eu defendo que entregue esse cargo e que o partido possa estar inteiro e de pé para fazer o enfrentamento em condições de vencer as eleições. Deputado Wilson Santos, com todo respeito ao que o senhor está argumentando, mas o deputado federal Nilson Leitão, que preside o partido, não é? Ele tem de forma reiterada tem dito o seguinte, que o principal eleitor de Mato Grosso chama-se José Pedro Gonçalves Taques. O governador Pedro Taques é a figura que, segundo o Leitão, que vai ser preponderante da decisão desses rumos aí. Considerando o retrospecto de Leitão de Pedro com o Mauro, já sinaliza, esse jantar, por exemplo, esteve lá o governador e o Mauro Mendes. Quer dizer, o Pedro Taques tende a apoiar o Mauro Mendes, desde que não haja PMDB na história. Isso ele vem falando já há um bom tempo, né? Aí o senhor vem falar de partido municipal que vai definir, quando o presidente regional diz, não, o governador será decisivo nesse processo aí. O senhor acha que não está havendo 2 linhas aí de raciocínio? O senhor vai rachar o PSDB, deputado? Eu continuarei na minha posição. O PSDB tem uma proposta muito melhor do que o que está aí. O PSDB quer de volta priorização para a educação em Cuiabá, trazer os cursinhos preparatórios para os mais pobres,
que na minha gestão foram responsáveis por mais de 5 mil garotos pobres nas universidades, o programa Bolsa Universitária, programas de esporte na periferia. Queremos avançar na saúde, na atenção básica em Cuiabá, que é o certo na saúde, é avançar rumo às 120 equipes do Programa Saúde da Família. Então, nosso partido quer de volta o Banco de Cuiabá, o Cuiabanco, que fez aí quase 5 mil pequenos microempréstimos aos mais pobres, quer um programa de industrialização da capital. O seu partido quer ou o senhor que quer? A pergunta que eu estou colocando é justamente essa, porque o partido delibera por meio de sua executiva, não é? A executiva, se considerando aí a regional principalmente, que no frigir dos ovos é quem vai dar as cartas, tá simpática, pelo menos, já que você não quer aceitar que já houve a aliança, batido o martelo, está simpática a reeleição do Mauro Mendes, indicando inclusive a vice aí. Paulo, o tempo vai mostrar a você que isso não foi fechado. Fique tranquilo. As próximas semanas, os próximos meses irão mostrar que não tem nada fechado. Foi a primeira vez que o prefeito comunicou que é candidato à reeleição, mas vai manter isso ainda em reserva para a sociedade. Somente a partir de maio ele vai anunciar a sua candidatura à reeleição. É uma estratégia de marketing que ele está fazendo. E nós vamos internamente no partido, eu continuarei defendendo candidatura própria. Eu não tenho nada contra o prefeito de Cuiabá. Eu tenho tudo a favor do PSDB. Tem uma rixa pessoal aí, não? Não, deputado? O PSD, o D é de democracia. Você não está fazendo uma comparação direta entre o governo dele e o governo seu e por conta disso está aí defendendo... Tem alguma mágoa no ar, eu estou sentindo uma mágoa no ar, né, Paulo Coelho? O Mauro também fez duras críticas à sua gestão quando assumiu, né? Que é um direito dele, que é um direito. Nós temos um projeto nacional, com Aécio Neves, ou com Alckmin, ou com qualquer outro companheiro, o PSDB quer vencer as eleições presidenciais. E a eleição na capital de Cuiabá, com mais de 400 mil eleitores, é fundamental. Brizola deixou de ir ao segundo turno em 89, perdeu esse espaço para o Lula por 500 mil votos. Só Cuiabá, um dos 5.570 municípios do país, tem quase 500 mil eleitores. Não é possível que o PSDB não vai ter uma candidatura própria numa capital importante do país. Nós queremos sim, e eu estarei lá na minha trincheira. Estarei lá defendendo a candidatura própria, até as convenções, que devem acontecer entre julho e agosto. Então, deixa eu fertilizar aqui um pouco a imaginação. Vamos lá. Supor que o partido feche, com toda a democracia que é o D do PSDB, não é? Feche com o Mauro Mendes pela reeleição. O senhor vai subir no palanque com o Mauro Mendes, abraçá-lo e defender voto, né? Ou vai fazer biquinho e cruzar os braços e não vai subir? Olha, você não vai pela maioria do seu partido? Eu prefiro a opção de que o partido terá candidatura própria. O secretário Permínio é jovem, talentoso, foi vereador em Cuiabá. Tem capilaridade, como diria o foi André secretário municipal de educação. Olha, eu vi muita gente sem capilaridade vencer as eleições. Por exemplo, Por exemplo, Blairo Maggi, em 2002, tinha 2, 3% no ano eleitoral. Não tinha capilaridade nenhuma, venceu as eleições presidenciais. Fernando Collor de Mello, em 89, saiu lá de Alagoas, desconhecido, venceu as eleições. Nós temos centenas de exemplos de candidaturas que começaram minguadas, pequeninas e viraram eleições. Mas, deputado, o senhor já conversou com o governador Pedro Táxi sobre esse assunto? Ele defende o quê? Ele defende a candidatura própria ou essa aliança com o PSB? Nunca conversei com o governador Pedro Táxi sobre esse assunto. Mas e qual a tendência que o senhor acha? Que ele vai levar o partido para apoiar? Eu tenho dificuldade de saber. A minha posição continua. Não muda nada o jantar que teve para mim. Não muda nada. O senhor ficou magoado? Porque não, que é isso, amigo. Eu evito jantar à noite. Mas jantar é só à noite mesmo. Você sabe que eu sou semi-atleta, corredor. Jantar é só à noite mesmo. Então, eu estarei na minha trincheira, defendendo o PSDB. Eu acho que o programa do PSDB é muito melhor do que o PSB. O PSDB tem muito mais serviços prestados a Cuiabá. O PSDB tem muito mais sintonia com Cuiabá. Eu defendo e vou continuar na minha trincheira até o final. Até o final eu continuarei defendendo candidatura própria. Vamos conversar com o PSB? Vamos. Quando? Para o segundo turno. O senhor não tem que ficar sozinho na multidão aí, meu filho, fica tranquilo, já fiquei tantas vezes sozinho. Mas às vezes está fazendo a comparação. Às vezes é melhor sozinho que mal acompanhado. Esse discurso todo do PSDB tem projeto, o PSDB tem história, o PSDB tem candidato, tem trabalho, tem nome. Já é uma forma do senhor tentar construir uma possível volta do senhor
num futuro não muito distante, à Prefeitura de Cuiabá? O senhor tem essa pretensão? André, não tenho. Não tenho essa pretensão. Já disse, inclusive, pedi que não coloque meu nome em pesquisas. Meu projeto é continuar ajudando o Mato Grosso. Eu estou feliz na Assembleia, estou me sentindo útil ao Estado de Mato Grosso. Apresentei mais de 100 projetos só nesse primeiro ano. Seus mesmo? Minha autoria, são 107. Porque o senhor, com essa história de ser líder do governo, aí a gente imagina que deve ter projetos do governo, né? Tomado muito seu tempo, inclusive tratando de coisas do governo, e aí a sua própria alçada parlamentar teria ficado, ou estaria ficando. Apresentei, sempre por onde passei, tive um bom desempenho, uma boa produtividade, inclusive na Câmara Federal. 2001, 2002, eu fui o deputado federal que mais aprovei projetos no Brasil, em 2001 e 2002. Matéria do Globo, Folha de São Paulo. A Folha me elegeu mais atuante parlamentar do Centro-Oeste no quadriênio 99 e 2002. Então sempre tive uma boa produtividade. Imagina que você deve ter recortado esses jornais e feito um quadrinho deles também, né? Não sei, mas sempre tem jornalistas que guardam na memória, né? Então, Paulo, em 2015 eu apresentei 107 projetos de lei na Assembleia Legislativa de Mato Grosso, emendas à Constituição, participei de 13 das 14 comissões permanentes e 2 CPIs. Então esse é o nosso trabalho, sempre foi intenso. Estou satisfeito na Assembleia, estou feliz na Assembleia. Vocês veem meu semblante, como que melhorou minha autoestima, meu bom humor. Mas parece que você conseguiu uma briga em casa, porque você está chegando meia-noite em casa depois tem que chegar, porque tem que trabalhar, conversar com os deputados, enfim. Agora, só do governo do Estado foram aproximadamente 60 mensagens que eu tive que estudar todas e fazer a defesa. Quase todas aprovadas, graças a Deus. Então, André, Ana e Paulo, eu defendo, em nome de um projeto nacional, que o PSDB cuiabano tenha candidatura própria em Cuiabá. E que não feche as portas para nenhuma agremiação partidária. Porque Cuiabá terá, com certeza, Cuiabá terá segundo turno. O prefeito de Cuiabá, o próximo prefeito de Cuiabá, sairá do segundo turno das eleições deste ano. Bom, eu preciso fazer um intervalo, o Gordo está pedindo para a gente fazer um intervalo ali, já deu o nosso tempo de primeiro bloco. Encerrada essa polêmica de PSDB. Não, ainda tem uma. Ainda tenho. Deixa a pergunta então para o deputado para ele responder no próximo bloco. Existe essa discussão com relação a uma possível aliança ou veto do PSDB ao PMDB. O senhor já esteve no PMDB, foi filiado ao PMDB. Se o PSDB tiver realmente uma candidatura à prefeitura, um candidato próprio, o senhor defende essa aliança? O senhor veta o PMDB no palanque do PSDB? Responde daqui a pouquinho, depois do intervalo. Não sai daí, daqui a pouquinho voltamos então com o deputado Wilson Santos. E para cuidar da sua saúde, o melhor plano é o Unimed Superclass, que oferece cobertura estadual, Unimed, proteção familiar, fisioterapia, clínicas, farmácias, vacinas, pronto atendimento 24 horas e a maior e melhor equipe médica cooperada. Ligue 3612-3101 e faça já o seu. Vamos para o intervalo e voltamos em um minuto. Até já! Muito bem, estamos de volta com o Conexão Poder deste domingo, recebendo o deputado estadual Wilson Santos do PSDB, líder do governo Pedro Taques na Assembleia. Ana Carla Costa deixou a pergunta antes do intervalo, eu gostaria que você repetisse, Ana Carla. Não, o deputado defende a candidatura própria do PSDB à Prefeitura de Cuiabá. Queria perguntar nessa eventual candidatura se ele também é a favor do veto ao PMDB, uma vez que ele já foi filiado ao PMDB também, ou se ele acha que é possível essa aliança PSDB e PMDB. Naquela época não tinha Silval, mas tinha Carlos Bezerra. Ainda tem, né? Então já tinha Carlos Bezerra. Olha, seu amigo. Há PMDB e PMDB. O partido tem recebido o apoio dos 3 deputados, o governo tem recebido o apoio dos 3 deputados do PMDB na Assembleia. Eles têm votado com a base governista, não colocam dificuldades no diálogo. Os deputados Baiano Filho, Romualdo e Silvano têm votado, têm relatado matérias favoráveis ao governo. E a nossa convivência no Parlamento Estadual é muito proficiente, é muito produtiva para os interesses do povo, para os negócios públicos. Ou pelo menos foi, né? Até 2015, 2016... E respeito a posição do PMDB, respeito do governador Pedro Taques, que tem
demarcado o território para que a sociedade tenha clareza nas suas atitudes, a sua postura e onde ele está. Então eu sinto sempre essa necessidade que o governador Pedro Táxi tem de deixar claro para a sociedade de que lado ele está, em que quadrante da política nacional e estadual ele se encontra. É um governador que não tem medo de dizer claramente que é favorável ao processo de impeachment. É o único governador do Brasil que tem essa postura, essa personalidade clara. Aqui em Mato Grosso também tem lado, ele deixa claro o seu lado. E é claro que o PSDB vai ouvi-lo e que o PSDB tem no governador Pedro Táxi o seu número 1 no estado. O Pedro é o grande líder do PSDB, as principais decisões do partido em Mato Grosso terão e darão ouvido. Mas e a sua opinião com relação a isso? Olha, eu acho que há situações em Mato Grosso possíveis de entendimento e há situações impossíveis de entendimento com o PMDB. Estão falando de Cuiabá. Deputado. Nesse caso... Cuiabá eu acho muito difícil porque a vitrine do Estado, eu penso que o governador está correto quando estabelece parceiros para as eleições municipais de Cuiabá. Mas eu defendo que em alguns municípios do Estado, notadamente onde essa convivência PSDB e PMDB sempre foi fraterna, sempre foi muito próxima, que nós possamos marchar juntos. Mesmo com Silval Ladrosa nos quadros do PMDB ainda, isso não acaba manchando, de certa forma, o PSDB, como pensa também o governador Pedro Táxi e outras lideranças? Pensa como você, André. Tem isso claro de que o PSDB não tem nada a ver com o PMDB, que tem que ter como água e óleo, pelo menos na minha visão é essa também. Essa é a posição do governador Pedro Táxi. Então, assim, para encerrar esse assunto Vamos encerrar esse assunto e partir para outro tema. PSDB e PSB, não é? Desse jantar que a Ana falou, que eu falei, que o André falou, que o senhor também falou, que nós falamos... E que o senhor não foi convidado? Que ficou chateado por conta disso. Ficou magoadíssimo. Não, Paulo, não põe, fala bobagem. Não foi. Ficou magoado, né, Flávio Garcia? De forma nenhuma. Ficou magoado, não foi convidado. Isso, não Líder do governo não ser convidado para um jantar isso, é complicado. Não faça isso. A questão... sem moral, deputado. Está sem moral. Aí, surge aí nos bastidores políticos a tese da vice, o PSDB, hipoteticamente apontaria, indicaria, por meio até do Pedro Táxi, não é? Um nome de consenso entre Pedro Táxi e Mauro Mendes, o vice do Mauro Mendes. E aí tem assanhado muita gente. Emanuel Pinheiro seria um desses, inclusive já tem aí o convite do partido. Deixaria o PR, né? Deixaria o PR para ir para o PSDB. Aliás, está assanhadíssimo. Está assanhadíssimo. Não, segundo o governador... Emanuel está assanhadíssimo, né, Emanuel Pinheiro? Não, segundo o governador, ele está estressadinho. Está estressadinho. Eu queria que o senhor... Eu sei que o senhor já falou aí, eu vou defender nas trincheiras lá a candidatura própria, mas e essa eventual possibilidade de vice, de nomes de vice, essa abertura que se fez aí para a questão da vice? Você quer saber quem seria o nome? E o Manuel Pinheiro vai filiar quem seria o nome para ser vice? Não, como é que o senhor se eu perguntar isso para ele, que ele defende candidatura própria, ele não vai dizer nunca. Mas hipoteticamente, quem seria? Quais são os nomes que o partido tem aí? Paulo Táxi, Permínio, Manuel Pinheiro. Wilson Santos? Bom, primeiro, em relação ao deputado Emanuel Pinheiro, o projeto dele é candidatura a deputado federal. Disse-me isto esta semana. Hoje é domingo, conversei com ele na quarta-feira. Wilson, meu projeto, Emanuel Pinheiro, é deputado federal. Não disputo mais estadual. Não tem nenhum outro projeto. Sou candidato a federal. Disse-me na quarta-feira o deputado Emanuel Pinheiro. Em relação a vice, eu fico com a tese da candidatura própria. Discutir vice, na minha concepção, não é momento. O tamanho do PSDB não é de vice. Mas, deputado, o Emanuel Pinheiro... tem o líder nacional das pesquisas para presidir o Brasil de 2019 e 2022. Não tem nome, meu chefe. Aécio Neves, Geraldo Alckmin. Nós estamos falando de Cuiabá. Mas o PMDB... Mas o Táxi está embalado para ser candidato à reeleição e ganhar tranquilo. O PSDB é muito maior do que discutir Mas o Emanuel Pinheiro pode ser filiar no PSDB? O que eu quero chamar a atenção do PSDB, e não tem nenhum problema de eu ficar um Don Quixote do partido, certo? Não estou atrás de almoço, de jantar, de merenda, faço política com P maiúsculo. O PSDB tem história, tem estofo para disputar as eleições municipais de Cuiabá tranquilamente. Governou Cuiabá com Dante, com França, com Meireles, comigo. Temos serviços prestados. Na gestão do França e minha, juntos,
de 2000 a 2010, o IDH de Cuiabá superou o IDH de Campo Grande, Paulo. Certo? A ONU tem esses dados, é só entrar no site da ONU. Cuiabá, em 2000, estava mais de 100 casas atrás de Campo Grande. Em 2010, com 2 gestões tucanas, nós viemos para a 92ª posição. Campo Grande ficou na 100ª, ficamos 8 casas acima. Quer dizer, políticas públicas acertadas, corretas, salários em dia, avenidas importantes para a cidade, melhoria na educação. Na minha gestão não teve um dia de greve na educação. Esse partido tem que discutir vice, é muito pequeno o PSDB. Mas o senhor deixou um legado não muito legal, né? Qual, por exemplo? Legal, muito legal. Um legado não muito legal, né? O senhor deixou... Houve um desgaste, o senhor deixou o Chico Galindo, que acabou vendendo a Sanecap. A Cabe. Não, vendeu a Sanecap para a Cabe. Você me confunde, Paulo. O senhor deixou o Chico Galindo, que acabou fazendo um monte de lambança. Nada contra o Chico Galindo, mas não foi em Chico Galindo que a população votou no senhor. O senhor deixou um Rodoanel inconcluso, cheio de, como é que eu vou dizer aqui, denúncias em cima dessa obra, né? E o senhor foi alvo de denúncias do Ministério Público na semana retrasada sobre o Poeira Zero. O que é que tem de fato, o que é que tem de boato? O Ministério Público exagerou na dose, o senhor é inocente, o senhor participou do Poeira Zero ou ficou só por Chico Galindo o problema todo? Bom, eu quero te agradecer essa pergunta, viu, André? Te agradecer. Primeiro, começar pelo Poeira Zero. Eu fui prefeito de Cuiabá de 1º de janeiro de 2005 a 30 de março de 2010. 63 meses. Você sabe quando foi lançado o Poeira Zero? Você, como jornalista bem informado? A data precisa eu não tenho. Então não está tão bem informado. Não, nesse ponto o Poeira Zero foi lançado em janeiro de 2012, 1 ano e 9 meses após eu ter deixado a prefeitura de Cuiabá. Tem nada a ver com o Poeira Zero, absolutamente nada. Quem fez a denúncia, não conheço, nunca tive relação nenhuma com essa pessoa. Parece-me que esta semana ele fez um depoimento no Ministério Público. Estou pegando o depoimento porque eu vou processá-lo por injúria, calúnia e difamação. Em relação ao Rodoanel, é uma das mais importantes a denúncia, obras... Só para deixar claro, que é do Robson Todeschini, que é da Combustível. Eu não conheço, não sei, nunca vi essa pessoa na minha vida, nunca tive relação Nem com eu. ele, com o Todeschini. Desconheço, é um demente. Da minha parte, não tenho nenhuma relação com ele. Que ele fumou mesmo, que você falou? Em relação ao Rodoanel... Maconha estragada. É uma das mais importantes obras viárias de Cuiabá que nenhum prefeito pensou. Quem fez a perimetral de Cuiabá foi Rodrigues Palma, junto com o sogro Garcia Neto, que governava Mato Grosso de 75 a 78. Depois dessa grande obra da perimetral, chamada Miguel Sutil, foi a minha gestão que pensou, idealizou, planejou, licitou e começou a executar. Executamos aproximadamente 20 a 25% do Rodoanel. Ele sairia aqui da região do Sucuri e faria uma meia-lua até a região do Sinuelo, tirando aí mais de 10, 15 mil carretas, bitrens da área central de Cuiabá. Um projetaço. Está abandonado, né? Um projetaço, muito bem. Essa obra só foi tocada até um determinado ponto. Quando eu deixei a prefeitura, os prefeitos que me sucederam não tiveram interesse em continuar a obra. O Galindo devolveu a obra para o DENIT. Mas você fica tranquilo, porque eu já respondi a 12 prestações de conta das minhas campanhas eleitorais junto ao TRE e as 12 foram aprovadas. Respondi junto ao Tribunal de Contas do Estado a 6 contas anuais e as 6 foram aprovadas. Respondi junto à Câmara Municipal de Cuiabá 6 contas municipais e as 6 foram aprovadas. Respondi a 23 denúncias no Tribunal de Contas da União, no TCU em Brasília, e as 23 foram arquivadas. Já respondi várias ações na Justiça. Continuo respondendo aí a 4 ou 5. E pode ter certeza que eu vou provar que agi corretamente. O Robson Todeschini disse que pagou propina para o senhor e pagou propina para o então prefeito, logo depois, o senhor Chico Galindo. Bom, em 1998, um outro Robson, chamado Marcos Narita, também me acusou
de ter pedido propina para ele quando era relator da CPI do Bemates. E eu processei o Marcos Narita. Seria bom você buscar esse precedente minha. Não é a primeira vez que alguém me acusa disso, é a segunda vez. E o Marcos Narita foi condenado pela doutora Marilson, que hoje é desembargadora, a me indenizar. Não provou nada. Ele te pagou? Não pagou porque ele tirou todos os bens do nome dele e colocou da família. Mas eu tenho a condenação do senhor Marcos Narita, ex-servidor do Bemates, que fez uma acusação nesta mesma natureza e que eu processei. Eu estou só aguardando o documento do Ministério Público, onde o senhor Robson Todeschini me acusa, para que ele prove. E eu estou aberto. Meu sigilo bancário, desde 81, no Banco Financial, no extinto Banco Financial, quando comecei como servidor público do Estado, professor interino, todo o meu sigilo bancário, telefônico, da minha esposa, dos meus filhos, meus cunhados, estou pronto, nunca vi cidadão, pode ter certeza, será condenado pela justiça. É mais um pilantra, um picareta que saiu atirando por todos os lados e comigo não. Ele vai ser processado. Assim que eu tiver acesso a um documento, ele vai ser processado. Eu li a denúncia dele junto à Polícia Federal. Absurdo, só bobagem. Não apresenta um documento, não tem nada. Não há um documento, não há uma fala, não há uma conta, um depósito bancário, quem entregou, quem fez. Um absurdo. Há uma briga familiar com a morte do pai dele para a divisão dos bens da empresa e os sócios estão brigando. Então, é cada um atirando para tudo quanto é lado. Então, esse está respondido. O outro, Galindo. Galindo foi eleito, sim, amigo. Tá na chapa, né? O vice é votado. Estava na chapa, ele foi eleito, sim. E com a morte do titular, do afastamento ou da renúncia, as constituições federal, estadual e a lei orgânica municipal prevêem que o vice assuma normalmente, como assumiu dias desse o vereador Cusai, como já assumiu o Júlio Pinheiro, como já assumiu tanta gente, isso é previsto em lei. Então, primeiro, o Chico foi votado. Mas é um legado certo? Do qual o senhor se arrepende de ter deixado, não é? Não, eu me arrependo eu ter deixado a prefeitura. Eu penso que se eu tivesse continuado, eu tinha concluído o Rodoanel, a questão da distribuição de água em Cuiabá tinha sido solucionada, porque para você abrir a torneira e ter água na sua casa, são 4 etapas. Captação, tratamento, reserva e distribuição. Em Cuiabá, as 3 primeiras etapas estão resolvidas. Cuiabá não precisa mais de captadora. Cuiabá não precisa mais de tratamento. E a reservação ampliar um pouquinho. O problema de Cuiabá é distribuição. Fazer novas adutoras. A atual gestão de Cuiabá, sabe quantos metros fez de adutora nova? Nenhum metro. A CAB, precisa dizer, Eu fiz uma estação nova. Atual gestão. Se o prefeito de Cuiabá quiser caçar, ele caça a CAB em 30 dias. Como eu cacei uma empresa de ônibus em Cuiabá. Quando eu fui prefeito de Cuiabá, eu cacei a empresa AGE. Mas que ano que foi isso? Só o Dante de Oliveira e eu caçamos empresas de transporte urbano em Cuiabá. Eu cacei a empresa AGE do Vico, irmão do deputado Amador Tucci. Cacei, fiz um processo legal, cacei. Ele recorreu à justiça e não ganhou. O prefeito de Cuiabá, desde que o contrato esteja sendo desrespeitado, ele tem plenas condições de caçar e fazer nova licitação. Mas e as cláusulas contratuais, ou assumir o serviço. Tem um contrato. Eu estou assistindo esse contrato, desde que a CAB não está cumprindo a sua parte, o prefeito pode perfeitamente caçar o contrato da CAB e abrir nova licitação nacional. Ou assumir os serviços, né? Ele pode assumir os serviços e fazer uma nova licitação se ele quiser concessionar. Está só assistindo. Tem 3 anos que a CAB faz o que quer. Eu cacei uma empresa em Cuiabá, chamada AGE, do transporte urbano. Eu renovei quase 70% da frota de ônibus. Vou fazer o papel do advogado do diabo. Eu trouxe para Cuiabá, André, para caçar a CAB, o cartão eletrônico para usar no ônibus. Para caçar a CAB, deputado, o prefeito teria que pagar. Transporte urbano. Mas a prefeitura teria que pagar os 180 milhões que a CAB depositou e não tem esse dinheiro. Não sei, mas pode ser pago. Até porque o seu sucessor, 10 anos, 30 anos, 50 anos. O seu sucessor, mas a CAB pode ter quebrado o contrato também, né, André? Você olhando o passado. Claro, tem que olhar o passado para entender o presente. Não, olha para frente, André. Você está preso ao passado.
Não sei por qual razão. Não estou preso a passado nenhum. Tá. Olha, se foi feito o erro... Estamos tentando explicar o que está acontecendo hoje. O erro do passado gerou o que está acontecendo hoje. Pois é, mas como é que você resolve hoje? Trabalhando, resolvendo. Trabalhando. E quem tem que trabalhar e resolver? Prefeito, deputado, governador, todo mundo. Menos, já passou, querido. Não é problema meu a CAB, a CAB é problema do gestor. Sua condição está difícil de entender. Foi feito um erro lá atrás? Foi feito. Quem tem que resolvê-lo? Quem está aqui. Eu dei o caminho. O prefeito de Cuiabá pode perfeitamente, em 30 dias, cassar a concessão dada à CAB. E aí, o que Por quê? Só um pouquinho, Paulo. Quebra de contrato. Porque a CAB quebrou o contrato, desrespeitou uma série de itens amarrados lá atrás. É suficiente para rasgar e jogar fora. Bom, agora, feito isso, ele quer o quê? Tem que devolver o dinheiro. Ele pode assumir diretamente, como eu toquei a Sanecap diretamente. Peguei uma Sanecap com 1.200 servidores aproximadamente. Demiti metade, fiz concurso. Então, você acha que a concessão 700. Foi um erro? Eu queria só ter um tempo para concluir. Conclua. Eu peguei a Sanecap em 2005 com quase 1.200 servidores. Fiz concurso público, demiti mais de 500. Deixei a Sanecap com 700 funcionários. De 1.200 para 700. A arrecadação da Sanecap, quando eu peguei, era de aproximadamente 38, 39 milhões ano. 38 a 39 milhões ano. Eu deixei arrecadando 8 milhões e meio mês. Você está falando de arrecadação, Wilson quase Santos. 100 milhões aí o senhor está falando de passado, vou voltar a pegar no e seu agora pé. O presente. O senhor falou que eu estou preso no passado. Quem está preso no passado é o senhor agora. A minha sugestão, o prefeito de Cuiabá, com todas as prerrogativas que tem, ele tem duas alternativas, que passa por uma, rompe com a CAB em 30 dias, rompe o contrato com a CAB, para de blá blá blá, rompe com a CAB, e aí tem dois caminhos. Ou ele faz novamente uma licitação nacional, ou ele assume o serviço. O que eu estou sentindo que não tem condição. O que eu estou sentindo que pode acontecer, e não é o mais transparente e salutar, é a CAB subrogar os seus serviços para uma outra empresa. E eu acho que esse bolo está muito Isso está sendo simplista. Mas ela pode fazer isso? É uma nova ela pode fazer isso? Ela pode, o contrato permite. Mas eu acho que é a pior saída, subrogar o contrato para uma outra empresa privada ou um outro consórcio. Você acha que a concessão foi um erro? Olha, há concessões acertadíssimas. Mas essa especificamente da CAB? Correto. Por exemplo, quando o Fernando Henrique fez... Da água e esgoto. Fez as privatizações, as telecomunicações. Hoje, qualquer empregada doméstica, qualquer diarista tem um celular. Estamos falando da CAB, deputado. Certo? Mas é tudo e a água e esgoto de... Tá, não, mas eu acho que um erro... Tem algumas questões que estão sendo resolvidas. Se a gente for delongar muito, a gente vai responder a essa questão. Essa pergunta. CAB. Foi certa ou não foi certa a atitude do Chico Galindo ou do Júlio Pinheiro, quem quer que seja? A pergunta é a concessão da água e esgoto de Foi Cuiabá. Um acerto ou foi um erro? Um acerto. E outra coisa, a pergunta, se eu responder... Depende de empresa. Responder na mesma porrada aí. A questão de rescindir o contrato, de cancelar o contrato, de acabar com o contrato, vai ter que vai achar uma fábrica de dinheiro também, porque vai ter que pagar uma multa exatamente absurda. Que eu falei isso. Se for quebra de contrato... Tem que devolver os 180 milhões. Mas se for quebra de contrato, talvez não, né? Você não estaria sendo simplista quando o senhor fala que... eu cassei a AGE. A AGE, proporcionalmente, naquela ocasião que o senhor cassou a AGE, a multa, na época, era ínfima, perto dessa multa bilionária que é essa da CAB. Então, como que é esse negócio aí? Vai ter que achar uma fábrica de dinheiro para resolver isso, o prefeito. Então eu vou responder e não tem. De forma simplista. Na campanha de 2004, eu dizia que, se fosse eleito prefeito, eu colocaria os salários dos servidores de Cuiabá atrasados há muito tempo em 90 dias em dia. É outra questão, não é a água e esgoto. Simplista. Em 57 dias eu coloquei os salários dos servidores de Cuiabá rigorosamente em dia. Depois eu estou preso no passado, você vê? Com relação à CAB, o caminho é um só. A CAB quebrou itens do contrato. A CAB prometeu universalizar a água em 3 anos, não o fez. Isto é suficiente para rompimento do contrato unilateralmente pelo Executivo Municipal. O prefeito tem todas as razões. O prefeito de Cuiabá atual tem todo o amparo e segurança jurídica para romper o contrato com a CAB. Por que ele não faz? Rompendo, porque não faz, não sei. Eu não sei por que não faz. Aí essa aí você teria que perguntar para ele.
O senhor acha que ele não faz por quê? Vamos mudar a pergunta da Ana Carla aqui. Então, qual seria o caminho simplista? Ao romper o contrato com a CAB, que qualquer decisão judicial lhe será favorável, ele tem dois caminhos. Ou ele assume os serviços de água e esgoto, que eu assumi em Cuiabá durante 5 anos e 3 meses, ou ele faz uma licitação nacional. A única coisa que eu divirjo é se a Prefeitura de Cuiabá permitir a CAB a subrogação do contrato para uma outra empresa privada nacional contrato, ou para pode, né, consórcio. Essa questão tem que ficar clara. Ou a Prefeitura assume ou a Prefeitura faz uma licitação. Mas, em nome da disse que ela pode, estabelecer subrogar. aqui então ponto. aí é difícil a Prefeitura impedir nesse caso, né? Ela tem 3 alternativas. 1, pode a CAB subrogar, o que eu sou contra. Eu acho que o processo tem que ser mais transparente. 2, licitação nacional. 3, o município assumir o serviço. Prefeito Wilson Santos, ex-prefeito Wilson Santos. É sobre esse ponto que o senhor falou agora há pouco aí, que o senhor mexeu na saúde financeira da Sanecap, então Sanecap, melhorando essa saúde financeira. Só que, prefeito, assim, eu até na condição de jornalista e tive a oportunidade de cobrir, não é, muito esse assunto na época, o senhor deixou também, apesar de ter melhorado a saúde financeira da Sanecap, o senhor deixou um descontentamento também no fornecimento de água de ordem popular, na opinião popular, muito grande, não é? Uma situação, inclusive, obrigou o Chico Galindo a privatizar a questão da Sanecap. Então, o senhor está falando da questão financeira, da saúde financeira da Sanecap. Entretanto, quando o senhor deixou a Prefeitura de Cuiabá, o senhor deixou também a questão da água, a Sanecap, a opinião pública em estado de nervos por conta da falta d'água e quando chegava a água de má qualidade. Então, só para fazer esse contraponto, esse balanço, porque, na verdade, o senhor pode ter, sim, resolvido lá uma questão de ordem interna para arrecadação, não é? Mas a questão da água, ela continuou e continua até hoje com péssima qualidade. Bom, Paulo, primeiro quero dizer a você que tenho a tranquilidade de dizer que fiz uma gestão extremamente eficiente à frente da Sanecap. Assumi a prefeitura em 2005, a Sanecap tinha mais ou menos 1.200 servidores. Fiz concurso público, trouxe para 700 servidores aproximadamente. Peguei a Sanecap com 3 salários atrasados, paguei rigorosamente em dia. E ao deixar a prefeitura em março de 2010, a Sanecap já tinha um lucro mensal de aproximadamente R$500 mil. A Sanecap já estava dando lucro. Nesse período eu construí uma das maiores estações de tratamento de água do estado, a ETA Tijucal, que trata 550 litros por segundo. Construí mais de 15 quilômetros de adutoras. Fiz uma adutora da ETA Tijucal até o Pedra 90, com 600 milímetros. Uma outra adutora até o Nova Esperança. Uma outra adutora até o Doutor Fábio. Uma outra adutora até o Três Barras. Construí inúmeros grandes reservatórios. O reservatório de água do Alto da Serra, com 5,5 milhões de capacidade. Um outro ao lado, com mais 1 milhão. Um ao lado do Belvedere, com mais 1 milhão de litros. Então por que Santa Laura, Fortaleza, Santa Laura, Osmar Cabral ainda sentem falta, exatamente daquela região do Tijucal? Certo. Fortaleza, falta água. Santa Laura, Osmar Cabral, falta água, meu chapa. Não sei por que está acontecendo. Porque assim, se está tudo muito bom, se foi tudo bonito, tudo deixado às mil maravilhas, por que ainda hoje ainda existe esse problema, especialmente ali, daquela região ali do Tijucal? Primeiro eu disse a você, para que a água saia na torneira, tem que cumprir 4 etapas. Captação, tratamento, reservação e distribuição. O grande problema em Cuiabá é distribuição. Eu deixei a prefeitura há quase 6 anos. Agora, em março, completam 6 anos que eu deixei. E provavelmente, nesses 6 anos, não foi colocado 1 metro de adutora nova em Cuiabá. Eu fiz 15, 20 quilômetros de adutora nova. Construir grandes reservatórios. Cita para mim, nos últimos 6 anos, qual grande reservatório foi feito na cidade? Cita para mim uma nova linha de adutora. Foi na minha gestão que essas coisas aconteceram. Se não estão 100%, eu não posso responder, porque eu deixei a prefeitura tem quase 6 anos. Deputado, o senhor deixou a prefeitura com um desgaste de acordo com a opinião pública, não é? Inclusive que o inviabilizou no seu projeto para o governo do estado.
não é, com a rejeição muito grande. Isso não estamos inventando, não, ou a gente é desinformado também. Também dizer... é, Paulo. Eu deixei a Prefeitura de Cuiabá liderando todas as pesquisas para governador do Estado. Não é verdade. Se eu não liderasse todas as pesquisas do MARC, do Vetor, de todas de Mato Grosso, para governador em março de 2010. Saiu mal avaliado da sua gestão. Eu quero propor. Tanto que o senhor não conseguiu êxito. O senhor não conseguiu êxito no seu processo de 24 horas após. Deixou eu me falar, Paulo Coelho? Não, eu não posso deixar ele falar que nós somos desinformados. Você não pode ser desinformado por jornalista. Peraí, calma aí, deputado. Não é assim também, não. O senhor disse que eu saí o senhor não consegue responder. O senhor não consegue responder por que o senhor saiu desgastado e não conseguiu resolver a questão da saúde, por favor. da água. Não, deputado, tudo. com todo respeito. Não, o senhor está dizendo que o senhor disse que ter prometido, ter feito e fez. A Avenida das Torres, mas não sei o que. É verdade. A ETA Tijucal. Não é verdade. Não, mas a Tijucal, por exemplo, não resolveu a questão da água, deputado. A ETA é uma coisa, querido. A questão do transporte coletivo continua ela capta e pífia em Cuiabá. Certo? O problema de Cuiabá é distribuição de água. Eu estou só perguntando para o senhor por que o senhor não resolveu isso. Por que o senhor nunca inaugurou um hospital na sua gestão? Por que o pronto-socorro vivia abandonado, cheio de gente? Vivia, quer dizer que não vive mais? Não, você quer justificar agora, falando da sua época. Agora não sei, não respondo. Não, agora você é jornalista, tem que saber. Não, agora eu não estou aqui para... Vai lá no pronto-socorro. Quando o prefeito Mauro Mendes esteve aqui onde o senhor está sentado aí, eu perguntei para ele. Perguntei sobre pronto-socorro. O caos continua no pronto-socorro também. Continua, não estou falando que está bom. Estou dizendo que naquela época, que o senhor está dizendo que não, que o senhor fez, mas eu estou dizendo assim, foi o suficiente? O senhor saiu criticado pela opinião pública por conta disso, problema de infiltração do pronto-socorro, problema na ETA que não resolveu. O senhor tomou água suja, inclusive no programa de televisão, sobre essa questão da água, qualidade da água que nunca foi boa aqui no município de Cuiabá. Então, isso tem que ser pontuado também. Não estamos dizendo que o senhor... fez sim a Avenida das Torres, fez também essas questões que o senhor está levantando aí, dos prêmios que o senhor ganhou. Agora, o senhor também não foi perfeito, né? Tanto que o senhor não conseguiu êxito, não conseguiu se convencer a população quanto ao seu projeto para o governo do Estado. Vamos encerrar essa celeuma, mudar de assunto. Ana Carla Costa, faça a sua pergunta. O senhor é líder do governo na Assembleia e tem essa discussão aí com relação ao VLT. Conclui, não conclui? Os valores, foi apresentado um estudo agora que precisa de mais de 600 milhões para concluir o VLT. O deputado Emanuel Pinheiro deu uma coletiva criticando o relatório feito por uma empresa contratada pelo governo. Qual que é a sua posição com relação ao VLT? O senhor acha que é viável, tem viabilidade econômica concluir o VLT? Acho que a disposição do governo é concluir esse modal? E eu já emendo uma pergunta dela, deputado, se me permite. Essa encrenca do Emanuel Pinheiro em relação à VLT, as críticas que ele faz ao governo, inviabilizaria a possível entrada dele no partido, no seu partido, no PSDB? O PSDB, que é o partido do governador? Não, olha, claro que não. São duas perguntas em uma. O deputado Emanuel tem todo o direito de fazer qualquer crítica. Ele foi eleito, teve 35 mil votos. O convite para que ele filisse ao PSDB está de pé. Nós sabemos separar as coisas. O que é certo e o que é errado. O VLT foi um grande equívoco. Ele foi montado para roubar dinheiro público. Já disse isso várias vezes e continuo repetindo. Quando o prefeito de Cuiabá assinei com o Ministério das Cidades a contratualização do BRT, da canaleta exclusiva para o ônibus rápido. Cuiabá não tem, inclusive, passageiros para a VLT. O número mínimo, André, tem que ser 15 a 16 mil passageiros hora. Cuiabá e Várzea Grande tem em torno de 7 a 8 mil. Vai sair agora em março, quanto vai ser a tarifa. Quem vai operar isso? A Prefeitura de Cuiabá vai subsidiar o VLT? A Prefeitura de Várzea Grande vai subsidiar o VLT? Ou o Estado? O governo do Estado vai subsidiar o VLT? No VLT, os estudantes terão passe livre? Os deficientes físicos, os maiores de 60 anos? Como será a integração? 40% de gratuidade? Como serão as integrações? Então, é algo extremamente complexo. E, segundo analistas urbanistas, a melhor mobilidade urbana do Brasil é Curitiba. Ainda continua sendo Curitiba. Lá não tem VLT. Lá não tem metrô. Lá é BRT, funciona. Quer dizer, aqui suportaria por décadas o BRT. O caminho é o ônibus, depois do ônibus o BRT, depois do BRT o VLT e, por último, o metrô. Essa é a hierarquia correta na mobilidade. Ônibus individual, BRT,
VLT e metrô. Aqui estão pulando do ônibus, saltando a etapa, saltando o time do BRT para VLT. É possível voltar atrás e não sei, eu mudar, acho de mudar complicado, para o BRT? complexo, eu não tenho informações precisas. O senhor acredita que essa... Eu não tenho informações que possam me levar a uma conclusão definitiva. Esse levantamento, minha. esse levantamento quando o senhor era da... prefeito, havia um projeto pronto já na prefeitura, se não me engano, do finado Bento Porto. Não, é sobre só... VLT, um estudo. É uma proposta, uma né? proposta. Um estudo do estudo do estudo. Esse, algo muito inicial. Esse levantamento mas não, da KPGM... não se constrói VLT KPMG, sem aliás. antes passar por BRT. O senhor, particularmente, Pulou uma etapa. como gestor ou ex-gestor, o senhor acha que é inviável, então, essa proposta? Eu acho que, seguinte, foi um grande pulo do gato, uma grande roubalheira, vamos falar a uma verdade. grande roubalheira, está aí as consequências. Não sei afirmar, porque isso exige conhecimento técnico profundo, e eu não tenho. Como resolver a situação, se o ideal deputado? seria voltar para o BRT ou avançar no VLT. É uma sinuca de bico que o governador tem nas mãos, mas ele agiu corretamente quando contratou uma das duas melhores consultorias do mundo, que é a KPMG, e ela já na primeira etapa do primeiro relatório mostra seriedade, e até março, abril, no mais tardar, o governador terá subsídios suficientes de ordem técnica para decidir se avança ou se toma se em outra março posição. esse estudo da KPMG mostrar que é inviável devido à tarifa, devido a outros componentes, o caminho para o BRT, então, é desconsiderado pelo governo? Mais uma vez eu informo, eu não sou a pessoa adequada. O senhor é líder do governo, perguntando Eu não se o sou senhor a tem pessoa conhecimento que nós não temos. adequada, eu não tenho formação técnica, não sou engenheiro, eu não tenho elementos técnicos suficientes para decidir. Isso está sendo feito pela KPMG, que é uma das duas mais importantes consultorias do mundo. E ela diz que até março, no máximo abril, entregará ao governador todos os elementos técnicos para que ele possa tomar uma decisão política sobre isso. Deputado Wilson Santos. Última pergunta sua, seu Paulo Coelho. Como uma? Tem Última. 15 aqui, você fica aí discutindo, é a última batendo boca com o pergunta. Wilson Santos. É só a última pergunta. É isso. Não, tem Pergunta, mais duas Paulo. perguntas, vou fazer duas perguntas. Nem Pergunta, começou, seu Paulo. verdade, aí Vou eu cortar seu tempo. quero saber. Ana, nem começou a esquentar o Pois programa. é, agora que está ficando bom. O governador Pedro Taques, ele está reforçando o seu elenco. Então que é galinho o apelido dele também. Deixa eu né? perguntar aqui ou briga. não? Vou ter que... Vai, seu Paulo Coelho, Agora é pergunta. versão Paz e Amor. Do Pergunta, mano. O governador Pedro Taques está reforçando o seu, vamos chamar de time de promotores de justiça no seu staff, não é? Agora a doutora Maria Fernanda da Costa, não é? Ela está reforçando a SEMA e isso está provocando uma certa celeuma nos bastidores por conta de quê? Por que colocar ali uma adjunta promotora de justiça, sendo que nos quadros da SEMA tem técnicos gabaritados, ou seria ali na SEMA todo mundo ladrão? Bom, olha, o governador Pedro tem mais de 70% de aprovação popular. A sociedade está eufórica com a gestão do governador Taques e tem dado votos de confiança reiteradas vezes. E o governador Pedro Taques vem do Ministério Público, foi procurador do Estado de São Paulo, foi procurador da República por 15 anos e conhece e tem tido uma relação muito boa com o Ministério Público Estadual e com o Federal. E de lá ele trouxe dois representantes, que é a doutora Ana Luísa Peterlini e o Mauro Zac. O Mauro Zac deixou o governo agora no final do ano e ele convidou, segundo a imprensa, também não conversei com ele, a doutora Maria Fernanda Corrêa da Costa, que eu conheço, uma exímia promotora de justiça na comarca de Várzea Grande, e penso que vai reforçar, deve ter conhecimentos na área ambiental. Eu penso que a Ana Luísa com a doutora Maria Fernanda formarão uma dupla muito forte, muito interessante, para alavancar. Mas a SEMA está cumprindo a sua função. Mas a pergunta aí, os técnicos que são também capacitados, por Os que eles técnicos não serão sendo... dispensados. Eles continuarão prestando serviços à SEMA. Existe a possibilidade do secretário de Educação, o Pirmínio, sair para a campanha. Há também a possibilidade do senhor ser alçado a secretário de Educação do Estado. Como é que está essa articulação? De novo, meu amigo André,
Tá faltando informação. Vai falar que eu sou mal informado de novo. Mal de novo. Não é uma pergunta, deputado. Vai em rodapé, eu não posso perguntar, rapaz. Não é, deputado. Pergunta. Eu não fiz uma afirmação, eu te fiz uma pergunta, deputado. O senhor não consegue responder? Tá difícil. Em nenhum momento você ouviu eu dizer isso que eu... Não, se o senhor virar secretário de Educação, se o senhor virar secretário de Educação, eu vou ser o primeiro a chamá-lo de Pinóquio na imprensa, deputado. Olha, é ou não é? Primeiro, o Permínio vai sair da Permínio sai, não sai, o senhor entra ou não entra? É uma desinformação total, acompanhado de uma pimentadinha de maldade, dizer que eu tenho possibilidades, dizer que eu pleiteio. Não existe. Isso é mais um factoide. Isso foi uma pergunta para o senhor. Que vão colocando para carimbar. Não existe essa possibilidade de eu ser... Existe a possibilidade de eu deixar a Assembleia para ser secretário de Educação. Não existe essa possibilidade. Isso nunca saiu da minha boca. Em relação ao Permínio, ele já se posicionou internamente no partido de que se o partido não tiver uma candidatura própria em Cuiabá, ele está pronto para disputar a Prefeitura de Cuiabá pelo PSDB. Então, em relação ao Permínio, é verdade essa informação. Em relação ao Wilson Santos, na SEDUC, não existe essa possibilidade. E o PSDB indicaria o substituto do Permínio na educação? E quem seria esse nome? Não cabe ao PSDB, porque o Permínio foi uma escolha pessoal. Os 18, 19 secretários de Estado, todos foram escolhas pessoais do governador, que chamou os partidos e pediu esse voto de confiança aos partidos, que ele queria um secretariado novo, jovem e que pudesse iniciar toda uma carreira no Executivo. Então, o Permínio, mesmo sendo filiado ao Tucanato, não foi indicação do PSDB, não foi indicação do Nilson Leitão, nenhum parlamentar. O Permínio foi uma escolha pessoal do governador Táxi. Encerrado esse assunto, encerrado esse programa, na Cara Costa, vamos embora. Tinha aquela vinhetinha da radiodifusora, assim, vamos embora, tá na hora, vamos embora. Você lembra, ele não falou nem da mesa diretora. Você lembra? Ele nem falou da mesa diretora, se ele vai apoiar Manuel Pinheiro, vai apoiar Manuel Pinheiro, como é que fica? Bom, mesa diretora, primeiro não sou candidato, certo? Fico bem a cavalheiro, né? E eu tenho simpatia pela candidatura do deputado Botelho. Obrigado pela sua entrevista. Não fala isso, Quero te entregar aqui o presente do Conexão Poder. A nossa caneca do programa, eu vou até abrir aqui. Aqui a nossa caneca. Oferecimento da nossa parceira, Tubarão Esportes. Obrigado. Coloque lá no seu gabinete. O senhor ainda não tem essa caneca. Para lembrar da raiva que passou aqui hoje. Dia. Eu já vim aqui umas 4 vezes, é a primeira vez que eu ganhei essa caneca. Primeira vez que o senhor ganha uma caneca. Discriminação. É que da última vez que o senhor veio, eu não estava aqui. Foi o Paulo Coelho que apresentou. Aí, repórter. O Paulo foi, a culpa é minha agora. Paulo foi deselegante e não lhe deu essa caneca. Toda vez que vem aqui, ganha uma caneca? Ganha uma caneca. Toda vez que vem, ganha uma caneca. Quero me autoconvidar para voltar. Já está convidado. A próxima o senhor leva para a Adriana, tá Obrigado. bom? Deputado, o senhor é historiador, não é? Professor de história. Diferente de historiador. Cante o hino de Varza Grande, deputado. O senhor está muito mal informado, deputado. Aí eu vou cantar Vargas fazendo Poconelli, livramento, de reserva do Cabaçal. O senhor está mal informado, deputado. O senhor está mal Grosso. Obrigadíssimo pela sua presença aqui. Desculpe a brincadeira. Gostei de ter vindo. Espero que o senhor volte mais vezes. Foi bastante polêmico, bastante proveitoso. E quem ganha com tudo isso é quem... Mas você ficou magoado, você ficou. Você em casa, obrigadíssimo pela sua audiência, pela sua paciência. Ótima noite, ótima semana. Voltamos no próximo domingo com mais uma entrevista polêmica e bombástica para você aqui no Conexão Poder, às 10 da noite, na TV Pantanal. Até semana que vem. Tchau. Conexão Poder. Oferecimento Unimed Cuiabá. Assistentes domésticos. Um segundo de descuido, basta.